Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de ser o canal de transmissão entre informações precisas e relevantes do dia a dia de todos nós trabalhadores. Quando a gente fala de trabalhadores, quando a gente fala de mundo, quando a gente fala de sociedade, a gente está automaticamente falando de educação. E não existe educação e transmissão de conhecimento e cultura se não passarmos pelos professores. É por isso que no programa de hoje eu tenho o imenso prazer de novamente conversar com o professor Frederico Fadini, que é presidente do Sindicato dos Professores de Petrópolis. Olá, Fadini, eu bem já sei que você está em casa, assim como eu estou, porque eu já conheço esse nosso cenário de gravação, tá certa? Tudo bom contigo, cara? Estou aqui em casa, sim, fazendo a minha parte, né? Nessa pandemia que exige uma ação de todos nós, que fiquemos em casa o máximo possível, sendo só quando necessário, para contribuir para que passemos por essas provações que vivemos nesse ano da maneira mais rápida. Um abraço para você e para toda a sua audiência que está conosco aqui. Maravilha. Fadini, a gente começou esse momento de pandemia lá em meados de março. Eu me lembro muito bem que o primeiro dia que o meu filho não foi estudar foi no pós-feriado do dia 16 de março. Para o nosso telespectador que não sabe, esse programa está sendo gravado. Hoje é dia 15 de dezembro, são 18 horas e 25 minutos. Então, a gente está falando que lá em março, mais ou menos no dia 15, né, a gente parou, e aí os alunos não retornaram mais às aulas presenciais. Queria que você fizesse a gentileza de ressaltar para o nosso telespectador como é que foi esse ano para os professores de uma forma geral. Olha, Carla, eu estava numa escola, dando aula numa sexta-feira anterior ao dia 16 de março, nosso feriado aqui. Isso, sexta-feira 13. Isso, eu não estava nem em Petrópolis, estava em outro município dando aula, quando, de repente, nós conversamos no intervalo sobre a real possibilidade das aulas serem suspensas. Nós voltamos depois do intervalo para a sala de aula, passou o quarto tempo, no quinto tempo, uma auxiliar da direção falou: professor, nós estamos dispensando as turmas, porque veio uma ordem da prefeitura indicando, né, que a partir de agora as escolas estão fechadas diante dessa pandemia que se apresenta, que era desconhecida de nós, era uma coisa que simplesmente estava nos noticiários da televisão, algo longe, na China, né? Estava cada dia mais próximo, já tinha chegado na Europa, já tinha chegado nos Estados Unidos. Hoje nós sabemos que já havia chegado ao Brasil também, mas a gente sempre espera que aquilo fique distante. Tanto que quando houve, né, a paralisação, inicialmente nós imaginávamos que a paralisação fosse por uns 15 dias. Esses 15 dias estão fazendo aí 9 meses que nós estamos afastados, né? E foi realmente uma coisa que não devia ser, mas inesperada, imponderável, né? E a educação se viu diante de uma necessidade gigantesca de se adequar às imposições da época. Sim. Eu lembro que na primeira semana, nós, professores, ficamos parados em casa sem saber o que fazer. Nós realmente não tínhamos ideia, né? As escolas particulares, as equipes pedagógicas, as redes municipais, a rede estadual, não havia realmente ideia do que seria isso, uma coisa nova, né? E a partir da segunda semana, nós começamos a trabalhar na forma remota e temos trabalhado desde então na forma remota. Na verdade, Carla, uma série de mudanças que deveriam ocorrer na educação, decorrentes dos avanços da tecnologia, e que nós deixamos passar o tempo necessário para isso, se impuseram de uma maneira violenta sobre nós. E os professores e as instituições públicas e privadas tiveram que se adaptar. Eu vou confessar para você, alguns programas eu já conhecia, mas cada instituição onde eu trabalhava, eu sou professor de uma rede municipal, sou professor de uma rede estadual e de inúmeras escolas privadas. Cada uma utilizava um recurso diferenciado. Alguns deram suporte aos professores
outros não. Então, tive, né, como todos nós, professores, em uma semana, né, nós tivemos que nos adaptar, na verdade, ao que nós deveríamos ter feito um trabalho nos últimos anos. Eu lembro a loucura que foi Classroom, né, Zoom, Meet e outros programas para apresentação de aulas digitais, né, com som, com filmes, sem filme, gravado, ao vivo. Professores que compraram equipamentos e montaram salas de aula, né, em suas casas. Foi realmente uma vitória dos educadores conseguir levar esse ano até o fim. É claro, houve perda? Sim, né? Mas nós conseguimos minimizar muitas coisas. Agora, Carla, um outro problema que não foi simplesmente a questão pedagógica, né? Mas isso nos impôs também uma série de mudanças no campo trabalhista, nas relações de trabalho. Isso foi um impacto também muito grande, tão grande quanto as questões pedagógicas. Certo. Quando a gente fala das questões trabalhistas, eu me lembro muito bem que, ao longo desse ano, a gente conversou várias vezes aqui no programa Trabalhador em Foco. Nós dois conversamos muitas vezes aqui, junto com o telespectador de casa, e a gente falou sobre a questão do assédio moral com relação aos professores, a gente falou sobre a questão da importância da desconexão, não é verdade? Ou seja, o professor não tem que responder nem a escola, nem o pai, nem o aluno, nem ninguém às 11 horas da noite, nem no sábado, nem no domingo, nem no feriado, porque essas datas existem e a gente está falando de respaldo jurídico. De uma forma geral, houve abuso em alguns momentos, mas também houve muita adaptação, digamos assim. O governo federal adotou uma série de medidas, algumas medidas provisórias, 927, 936, que impactaram diretamente nas relações de trabalho. Se você está lembrado, nós conversamos sobre isso também, certamente você está, né? A diminuição dos salários, Sim. Escolas que romperam os contratos de trabalho momentaneamente, então professores que ficaram sem o seu salário, dependendo do abono do governo, professores que tiveram diminuição de 25%, 50%, 75% na sua remuneração, né? Então, aqueles que não perderam o seu salário, tiveram o seu salário diminuído, e caso, por exemplo, o professor tivesse um contrato, né, ou uma matrícula pública, ele não tinha direito ao abono, então houve um impacto financeiro muito grande, um temor das demissões muito grande. Eu lembro que, nesse momento, o jurídico do Simpro, que além do seu diretor jurídico, tem 2 advogados, não é? Que fazem parte da nossa equipe jurídica, eles tiveram um trabalho gigantesco para sanar as dúvidas trabalhistas, tanto na suspensão dos contratos de trabalho, que aconteceu muitas vezes nas primeiras séries, educação infantil, primeiro segmento, e também na diminuição da jornada de trabalho de muitos professores. 1/3, metade, né, do salário, alguns com direito ao abono, outros não. E mesmo com a segurança momentânea do direito ao trabalho, o temor da demissão. Agora, além disso, desse estresse causado por essas mudanças, né, nós tivemos o que você falou também de certos abusos por parte de algumas empresas, né, assédio por parte de outras empresas, que é uma palavra um pouco mais forte, e isso exigiu que o Simpro também agisse. Por exemplo, tudo que é novo, nós muitas vezes não temos os limites, não é? Lembra quando começaram os telefones celulares e os smartphones, que nas horas mais improváveis as pessoas começavam a conversar, falar alto, até você criar uma etiqueta, né? E que todos nós, pelo menos, deveríamos conhecer para que não incomodássemos os outros, não é? Então, a gente fala que é o processo de adaptação. De adaptação, a gente vira, né? Mãe por adoção, todo mundo entende, está no processo de adaptação. Exatamente. Mas então nós tivemos muitas vezes, Carla, que alertar as entidades privadas, em especial, de certas práticas que eles estavam realizando. Uma das primeiras
Você está em casa, é o tal do direito da desconexão, né? Sim. Você estar trabalhando em casa não significa que você está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá. Você tem o direito ao seu descanso, não é? Então, por exemplo, escolas, as coisas mais absurdas, que mandavam mensagem quarta-feira às 11 da noite, sexta-feira, 11h30 da noite, sábado às 7 da manhã, domingo ao meio-dia, no meio do almoço da família. Então, nós tivemos que mandar para algumas escolas, na verdade, mandamos para todas, né? O Claro. culpado e o não culpado, né? Aí, Alertando quem do direito. tá certo, tá tranquilo, não tá falando comigo. Exatamente. Mas Agora, a maioria das empresas, grande maioria, seguiu, porque realmente compreendeu que era o mais justo respeitar o horário de trabalho, né, dos seus profissionais. E algumas não, algumas entidades agiram duramente. Vou te contar uma coisa aqui. Em um determinado momento, eu tive que tirar do ar a página do nosso sindicato por ofensas, baixaria, coisa pobre, coisa sem nenhum nexo, né? E o que eu fui pesquisar eram pessoas ligadas a algumas entidades. Triste isso, né? Acontecer na educação. Ofensas ao sindicato, uma coisa que é a nossa função. Mas, de modo geral, a grande maioria compreendeu, né, que realmente nós temos que criar aí um padrão de civilização nessa nossa relação, e tudo ocorreu de maneira mais favorável posteriormente. se a gente fosse fazer um balanço do ano de 2020 no que diz respeito ao cumprimento dos direitos dos trabalhadores da categoria dos professores, ao final desse ano que a gente está chegando, do ano letivo, né? Hoje, dia 15 de dezembro, pelo menos aqui em casa, graças a Deus, já é férias, eu tive um aprovado, então, benza a Deus. Mas, em via de regra, saldo positivo no que diz respeito ao trabalho dos professores, a esse ano conturbado e ao cumprimento dos deveres por parte do patronal? Olha, por parte do patronal, a grande questão realmente foram os abusos, né, nos horários, em algumas exigências, mas o diálogo com o sindicato foi extremamente favorável e essas coisas foram acertadas nos primeiros meses. Que ótimo. Em relação às questões trabalhistas, né, as medidas provisórias do governo estabeleceram certas normas para o momento da pandemia, que, boas ou ruins, pelo menos criaram, né, uma certa segurança legal nesse momento. Agora, na questão, claro que a insegurança continuou muito grande, né? Uhum. Todo momento de mudança em que alguma coisa se impõe de forma avassaladora, nós sentimos o impacto, isso causa estresse, tristeza, preocupação, tudo isso que é ruim para a gente, né? Mas faz parte. Temos que amenizar os seus efeitos. Agora, do ponto de vista pedagógico, Carla, eu estou dizendo aqui um professor com 30 anos de rede pública e 30 anos de rede privada, trabalhando em escolas no Rio, Petrópolis, Teresópolis, né, já trabalhei em 2 redes municipais, trabalho hoje em dia numa rede municipal estadual, então, de certa maneira, já fui coordenador de escola, né? Então, eu tenho uma certa noção do Conselho Municipal de Educação, de como as coisas funcionam. E essa pandemia, ela impôs, ou pelo menos ela mostrou de forma mais clara, a grande desigualdade do nosso país. E aí eu, muitas vezes, dando minhas aulas em escolas particulares antigas, tradicionais, com alunos, né, de classe média, muitas vezes classe média elevada, com todos os recursos que a tecnologia pode oferecer, eu não estou dizendo que problemas não existam, existiam sim, mas pelo menos havia uma estrutura que condições financeiras permitiam para que o processo de ensino e aprendizagem ocorresse, com algumas perdas, com alguns acertos, com alguns erros, né, mas com coisas boas que surgiram. No que se refere às redes públicas, aí a questão da desigualdade nacional, hoje nós vimos a queda do Brasil no IDH, que é medido pelas Nações Unidas,
O Brasil caiu 5 posições, um país que tinha um posicionamento muito ruim. E se nós pegarmos especificamente a questão da distribuição de renda, se joga, né, de uma maneira impactante sobre nós as tragédias que afetam o nosso povo, as tragédias, né, que impossibilitam essas pessoas mais carentes, que são a maioria dos nossos irmãos brasileiros, né, de, no momento de crise, garantirem o direito, que é um direito básico do ser humano, que é o direito à educação, porque não tem os recursos financeiros necessários para terem um tablet, para terem, né, um computador de qualidade, para não terem um equipamento, uma internet, nesse momento em que duras exigências se impuseram sobre nós. E o que eu acho triste, Carla, é triste nós vermos isso, o descaso, eu não posso generalizar, mas em muitos setores do setor do poder público, né? Eu acho que, nesse momento, os recursos nacionais deviam ser utilizados, claro, para garantir emprego, para garantir que as empresas possam continuar funcionando, mas também garantir o direito das crianças estudarem. Deveriam ter recebido, sim, né, chips de internet, equipamentos nas suas casas, para garantirem que o estudo continuaria. Agora, o Brasil entrou num clima de politização de tudo, né? Interessante que os que dizem que não são políticos são aqueles que forçam a politização. É triste. Então, quem tem o mínimo, Carla, de sensibilidade, né, social, humana, que consegue olhar o próximo e ver aquilo que afeta as pessoas que dividem esse país conosco, sabem, né, que, de modo geral, a ação foi muito menor do que era esperada do poder público. É verdade. Sabe, Fadini, quando eu me tornei mãe, eu acho que eu virei uma mulher um pouco mais sensível. E quando você fala dessa questão prática da educação, eu penso que é o seguinte, aqui em casa, graças ao sei lá o quê, eu não vou dizer Deus, porque eu acho que ele não pode ser culpa dele, né? Mas, em suma, eu sou jornalista, meu marido é produtor cultural e a gente tem, graças a Deus ou a todos o nosso esforço e a maldita meritocracia e ao fato de eu ser branca e não ter vivido, né? Meus ancestrais não foram escravos, então toda essa conjectura fez com que hoje eu pudesse proporcionar para o meu filho uma internet boa, um celular que funcionou para ele o ano inteiro, além de papel, caneta, lápis e os livros que ele precisou para estudar. Quando a gente via anos anteriores em que a gente fazia campanha para conseguir levar para as escolas, ou então para os vizinhos, ou então para as comunidades ditas carentes, as crianças que não tinham caneta e lápis. Esse ano, além da caneta e do lápis e do papel, que era tão básico até 2 anos atrás, né? A gente está falando de internet, a gente está falando de chip, a gente está falando de um processo de evolução que o nosso país não dava nem o papel e a caneta para quem não tinha acesso. Então, quando a gente pensa do lado de fora, é claro que o seu pensamento é como um professor, alguém que tem uma experiência. Agora, para todo cidadão entender, a gente está falando que no ano passado, 2019, a gente viu campanha para arrecadar caderno, lápis, borracha, para oferecer para as comunidades carentes, para as pessoas que não tinham como comprar, porque precisam ir estudar nas escolas públicas. Só que esse ano não dava mais, papel e caneta não funcionava mais só. Então, assim, é realmente um processo em que ou todo mundo enxerga que a gente precisa reestruturar esse país no que diz respeito à educação, ou a gente vai continuar retrocedendo. Porque a grande questão da educação, e é por isso que eu gosto tanto de conversar com você no Trabalhador em Foco, primeiro porque o programa me permite o direito de pensar e não ser só a jornalista que faz essa ponte, às vezes eu tenho o direito aqui de ser cidadã também, né? É que se a gente não entender que a educação é a única coisa que vai fazer a mudança, a gente vai continuar andando e não vai ser para frente, vai ser para trás, porque as nossas crianças vão perder mais anos e aí a gente vai estar fazendo mais massa de manobra ainda para quem diz que vem para salvar o mundo. Mas aí, Fadini,
chegamos no final desse ano estranho, em que as nossas crianças das escolas públicas, municipal, estadual e a federal não, que até parece que, né, andou mais ou menos, mas com certeza a municipal estadual que a gente tem aqui sofreu, a gente pode falar que foi um ano complexo. Agora, quais são as perspectivas do Sindicato dos Profissionais, dos Trabalhadores, professores? Porque é muito importante que as pessoas entendam o quanto um professor trabalha para poder dar aquela aula, né? Às vezes esquece, acha que é só professor. Não, é um professor que é um trabalhador, que gasta horas e horas para montar aquela aula de mais horas, ou seja, né, valorizando o fato de você, professor, também ser trabalhador. Qual é a perspectiva de vocês com relação ao ano de 2021? As aulas encerraram online e você acha que elas voltam online, presencial? Hoje é dia 15 de dezembro, a gente está falando de um retorno das aulas daqui a mais ou menos 45 dias. Carla, antes de responder a sua pergunta, eu vou tomar licença poética de uma coisa que você disse. Eu lembro de, muito comum, quem é o professor que nunca escutou isso? Mas, além de professor, você trabalha em alguma coisa? Porque eu digo que não basta ter investimentos, recursos, você tem que mudar a cabeça das pessoas também. Muitos encaram o magistério como um não trabalho, como o professor não faz parte da classe trabalhadora, o professor não é trabalhador. Eu respondo, não, eu trabalho como professor, né? Então, uma coisa interessante, essa mentalidade ainda, né, da educação, do profissional da educação, como alguém que faz uma coisa por hobby, né, que faz alguma coisa, né, como um sacerdócio, não, isso é um trabalho e que ele pretende ser bem remunerado, que ele possa ter uma vida digna e um reconhecimento social. Mas ele adora dar aula. É isso, ele adora dar aula. Oi? Eu já ouvi várias vezes, mas ele adora dar aula. Sim, que bom que ele adora dar aula. Todo mundo deveria adorar, amar o seu ofício profissional. Mas não é só isso, é trabalho. É trabalho. Mas então, essa questão da mentalidade é muito importante. E em relação ao ano que vem, o Simpro, como os nossos ouvintes estão sabendo, ele trata das entidades privadas, escolas e universidades. Sim. O Simpro é um dos maiores sindicatos de professores do interior do estado do Rio de Janeiro, Simpro Petrópolis e região. Então, nós temos na nossa base 3 faculdades de medicina. E, portanto, temos entre nossos diretores médicos, professores de universidades de medicina. Certo. Eu conversando com um deles hoje, preocupado com o caminho de uma possível não, nós estamos vivendo uma segunda onda, não é? E ele me demonstrou uma preocupação muito grande, dizendo que a situação iria se agravar, seria extremamente grave no final de dezembro e no mês de janeiro. Muito bem. Eu, como um diretor sindical, né, eu tenho que me basear em opiniões de técnicos que fazem parte do nosso grupo de diretores, inclusive de médicos, como eu disse, que fazem parte da nossa diretoria. O Simpro está extremamente preocupado com o reinício das aulas em 2021. Veja bem, o Simpro ele não é contra as aulas presenciais, já que eu não vou discutir a realização de aulas, já que as aulas remotas estão ocorrendo nas redes privadas. O aluno pode gostar ou não, perdas e ganhos, as aulas efetivamente estão ocorreram em 2020, os alunos tiveram material, aulas síncronas, assíncronas, né? Material, já tiveram a presença do professor, as avaliações, tudo transcorreu, com as diferenças impostas pelo momento que nós vivemos. A questão se dá em relação à presença do professor. As aulas presenciais. Parecia, há um mês atrás, que nós estávamos realmente saindo do momento mais agudo da pandemia. 800, 900, 1.000 e poucas mortes por dia. Havia caído por 200, 300. Eu não estou qualificando isso. Para mim, uma morte e 300, né, tem o mesmo peso social. Mas nós temos que trabalhar com uma estatística, né?
ter dados, né, que fomentem o nosso pensamento e as nossas decisões. Nós estamos vendo o contrário, a situação agudizando novamente. Então, nesses 45 dias, o Simpro trabalha por opiniões de diretores que são médicos e professores de universidades de medicina, que há, no Brasil, uma tendência ao agravamento da transmissão e das mortes no final de dezembro e no mês de janeiro. Então, isso é um fato que nós estamos levando em consideração. O segundo, né, nós vemos com grande preocupação a desarticulação do governo federal, em especial, no que se refere a uma política, né, de vacinação da população. E eu não estou dizendo isso de uma questão política, estou vendo os fatos. Nós não temos seringa, nós não temos contratos com as empresas, a vacina que terá, a vacina que não terá, um plano de logística. Então, eu temo, nós temos países mais avançados tecnicamente, economicamente, como Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, que já começaram a vacinação. O meu temor é que países que tenham a mesma condição técnica, financeira, os mesmos recursos do Brasil, iniciem em janeiro a vacinação e o Brasil, devido à incompetência dos seus gestores de saúde e de outros setores do governo, eu vou dizer federal, porque a nossa Constituição coloca políticas de saúde, né, como uma obrigação do governo federal. Né? Então, eu temo muito que em janeiro, caso nós não tenhamos um avanço nessa vacinação, que isso cause um caos social. Que as pessoas vão olhar o quê? Os países vizinhos tendo sua população sendo vacinada e o Brasil atrasado nesse processo. Então, o Simpro vê com grande preocupação o momento da pandemia e o atraso que nós estamos nas políticas públicas. As escolas estão falando em retorno híbrido. Olha, seria muito bom que nós tivéssemos um número de contaminados e de mortos lá embaixo e a vacinação a pleno vapor, porque os professores querem voltar para a sala de aula também. Só que nós não queremos contribuir, né, para uma condição de agravamento de uma crise de saúde gravíssima pela qual o país passa. E uma coisa que eu disse há um tempo atrás para uns donos de escola, outros setores retornaram. Sim, mas são exatamente os setores que não retornaram, que tiraram milhões de pessoas das ruas, que contribuíram para que os índices negativos de propagação da pandemia fossem ainda maiores. Então, é cedo dizer, mas nós estamos aqui preocupados, extremamente preocupados, e esperamos que a próxima administração municipal, que é quem legisla no referente à realização das aulas privadas, é o prefeito que vai dizer, né, é o executivo municipal que vai dizer se teremos aula ou não. Vamos aguardar o andamento, esperando que essas minhas preocupações aqui realmente sejam infundadas. Tomara. Fadini, desejo de verdade que as suas preocupações sejam infundadas, mas resguardo-me o direito de me preocupar junto com você, porque acho que as suas fontes são bem boas de verdade para que todos nós fiquemos preocupados com essa possibilidade do agravamento da pandemia, principalmente em Petrópolis, no que diz respeito a dezembro e janeiro, e que todos nós possamos fazer a nossa parte. Um dia de cada vez, um passo de cada vez, fazendo pequenas escolhas que podem ser a grande diferença nesse contexto. Fadini, a gente já estourou o tempo do programa mais uma vez, mas é um imenso prazer sempre estourar o tempo do programa conversando com você, porque eu digo e repito, é sempre uma boa aula para a gente saber um pouco sobre a importância do movimento sindical, o quanto o sindicato está trabalhando em prol dos professores e, consequentemente, em prol dos alunos, em prol das famílias, porque pensa de forma coletiva para a saúde e o bem-estar de todos que estão envolvidos nessa cadeia que é a educação.
processo de educação, professores, não tem relação só com os alunos, com os estudantes, não, tem relação com toda a família e com toda a sociedade. E aí, te agradeço imensamente e, pelo jeito, nos falamos em breve, logo depois do recesso da TV Petrópolis, para a gente saber como é que vão estar as novidades e o que a gente imagina para o reinício das aulas em fevereiro. É um prazer estar contigo aqui e estamos à disposição. O que precisar é só chamar que o Simpro, né, participe e apoia sempre o seu programa, um programa de alta qualidade para a nossa cidade. Obrigada, Fadini. Um abraço grande. Como a gente está gravando dia 15, posso desejar Feliz Natal e Ano Novo para você e para sua família. Bem pequenininha, só a sua família já de casa, tá bom? Perfeito para vocês também. Um beijo grande e até breve. Um beijo grande para você que ouviu a gente falar um pouco sobre educação, como foi esse ano de 2020 e o que a gente espera do ano que vem. Um abraço grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.